Bom dia! Bom dia. Boa quinta-feira para todos. Tentando lembrar. Colocando em prática aquele dia, a gente falando. Primeiro pensa, depois fala, né? Então, primeiro pensando que dia é hoje. 26, né? Ensinamento de Meishu Sama, Atitude Daijo, publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 2, Sabedoria, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Quando poucos afluem a um determinado templo ou núcleo de Jorei, certamente alguma colocação está fora da ordem. Na maioria das vezes, a principal desarmonia reside na postura vertical, característica do pensamento shoujo de alguns responsáveis que tentam impor regulamentos exagerados, como também julgar o comportamento dos outros. Embora tais atitudes estejam repletas de boas intenções, criam um clima de constrangimento, impedindo frequentadores ou membros de se sentirem à vontade. Como resultado, o trabalho de difusão fica prejudicado. Então, pessoa que é responsável. Atitude shoujo seria só nós aqui, o outro não. Só aqui. Ninguém de fora pode vir. Mas acho que isso talvez não acontece. Essa parte de também julgar o comportamento dos outros, esse ainda é um pouco, não tem jeito. A gente precisa modificar, assim, melhorar. Porque a gente tem os 5 sentidos, né? Tem 2 que são terríveis. A gente vê e ouve. E muitas vezes a gente vê o que não queria ver e ouve o que não queria ouvir, e aí julga. Olha o que a pessoa falou, olha o que disse, olha o que fez. Aí cria constrangimento, né? Quando a gente fala alguma coisa que o outro está fazendo, pessoa que fazendo às vezes errado, mas não é por maldade, é simplesmente ignorância, não sabe, não tem sabedoria, estão fazendo da maneira que obviamente é errado. Mas se ao invés de ir e orientar, conversar com a pessoa direitinho, com amor, ficar falando somente que a pessoa fez isso, fez aquilo outro, a pessoa fica sabendo, se sente o quê? Constrangido. Então não falar, fica até com vergonha de frequentar, né? De vir no lugar, né? Tem um ensinamento que o Meshama fala sobre difusão, que ele fala que mais importante na difusão é o amor do responsável, juntamente com aqueles que estão colaborando na obra divina, né? Mas só amor é insuficiente, precisa sabedoria. Porque hoje em dia, se for pensar bem, a maioria das religiões estão esvaziando. A maioria das pessoas não quer mais saber religião, né? Não quer mais. Ficou tipo de preconceito. A religião é... Ainda mais, por exemplo, aqui, né? Como a gente lê os ensinamentos e fala de maneira muito aberta,
principalmente os que falam da medicina, dos medicamentos, tem gente que vem uma vez e já não aceita. Fala, vocês são muito radical. Tem pessoas que, por exemplo, a gente fala sobre a divindade de Meixo Sama, que ele é o Messias, a pessoa não aceita também. Então, assim, a aceitação é muito pequena. E é engraçado, porque o próprio Meixo Sama falava isso. Ele sabia, ele falava. Difícil aceitar o que eu digo. É tão difícil aceitar o que eu falo, né? Então, às vezes, não é só um fator determinante para alguma coisa. Tem várias coisas, né? Às vezes é responsável, bem Daijo, deixando fazer tudo, não chama a atenção de ninguém, nada, não cria constrangimento, mesmo assim, né? Mesmo assim, pouca pessoa. Interessante, porque não é só, não depende, acho que só isso, uma coisa só é que determina. Quando a gente vai lendo vários ensinamentos de meditação, a gente vai percebendo essas coisas, que não é a gente quer buscar sempre a causa de um problema e determinar um culpado, uma causa, restringir, mas às vezes isso são coisas além até do que a gente consegue imaginar, né? Funil ficando cada vez mais estreito. Boca de funil é grande, né? Mas no fim é pequeno. E tempo de chegada de era do mundo de Miroku parece cada vez mais próximo. E boca de baixo do funil cada vez mais fininho. Então pouca gente viu passando mesmo. Isso Meixo Sama previu, falou, disse, né? Escreveu, ia ser assim mesmo. Eu lembro uma vez um ministro foi conversar com o reverendo, né, sobre a difusão que ele cuidava, tudo. E o próprio ministro falando, eu não sei o que eu estou fazendo errado, porque vai pouca gente. O reverendo olhou e falou para ele, não se preocupa com isso. Fim do tempo é muito pouco mesmo. Meixo Sama dizia, não chegava talvez 1%. Não é fácil, né? Por isso, pouco que tem que cuidar, né? Senão, daqui a pouco não tem mais ninguém. Não tem mais nada, né? Interessante. Faz-se, portanto, necessário manter a mente aberta, procurando não se desviar da ideia de que a expansão da messiânica deve ter por base a atitude Daijo. Então a gente precisa colocar dentro de nós essa maneira Daijo de ser, se tornar uma pessoa Daijo. Uma pessoa que não fica julgando o erro dos outros. Afinal de contas, nós não estamos totalmente certos em quase nada. Então, a primeira coisa é não comentar erro dos outros, mal dos outros. Aquela pessoa está fazendo isso, aquela pessoa. Isso tem que parar. Porque senão ninguém aguenta conviver num lugar recheado de fofoca, de disse que me disse, a pessoa vai embora. Talvez pessoa que fora da igreja, às vezes, melhor do que quem está dentro. Muitas vezes, pessoa vem, está bem, aí chega aqui, vê todo mundo não está bem, falando mal um do outro, criticando o outro, a pessoa fala, esse lugar aí não é bom, vou embora.
Não, aqui não dá. E não está errado, está certo. Eu, como um buscador, faria a mesma coisa. Procuraria um lugar melhor. Apesar que tem muita coisa que é afinidade também, né? Também não é por isso que é difícil. Não é uma coisa só. A pessoa tem afinidade àquele lugar. É aquele lugar que ela vai mesmo. Né? Mas procurar sempre, então, não entrar esses assuntos de falar de um, falar de outro, falar da pessoa, não ficar falando de ninguém, nem de nós mesmos também. Falar sobre coisas assim, puxa, vai ter dedicação aqui sábado, para as pessoas que vêm. Se quiser vir participar, vem, é gostoso. Olha, aqui todo dia tem jorei, quiser vir receber jorei, pode vir. E não falar muito, deixe só ministra jorei. Talvez a gente querendo, talvez, até eu mesmo me pergunto, você não está falando demais, viu? Talvez falando muito, espantando. Tem ministro que só lê o ensinamento, não fala nada. Vai mais. Tem igreja que quase não fala nada de ensinamento. Só faz oração, jorei, pronto. E cheio, né? Mas cheio eu não digo, mas vai mais cheio. Mas não sei também, depois vem pensamento, cada um é uma coisa, né? O reverendo Nakahashi, ele sempre falou dos ensinamentos, e o Templo Luz do Oriente também, a frequência nunca foi muito grande, é pouco mesmo, pouco. Então acho que, talvez, certo, errado, não sei, né? Mas às vezes a gente fica um pouco preocupado, né? Porque fica aqui a manhã toda, não entra ninguém para receber jorei. A missa vazia, Né? Não percebe? Tem que ficar os membros, um fazendo jorei no outro, porque não vem ninguém. Porque a pessoa vem, não sei o que acontece. Ou o jorei está mal feito, ou a gente está falando muito na orelha da pessoa. Porque não é a pessoa que vem aqui a hora que eu estou falando na internet, né? Enfim, vai saber, né? Não sei. Então, a gente fica mesmo meio assim. O que será, né? O que será? Né? Tem dia que vem. Tem dia que vem. Mas é raro. É raro, não é o normal. Isso é exceção. O normal é ninguém. Pelo menos na parte da manhã, né? À tarde ainda vem mais, né? Tá bom. Indo mais à tarde, tá bom. À noite, tá bom. Não sei, eu não olho lista de presença. Nunca olho. Eu começar a olhar para saber também me situar. Porque eu nunca olho. É que só olho aqui a hora que eu estou, né? Pergunta para mim que eu te falo. Não está bem também. Também não vem nem à tarde. À tarde também não. Eu pego todo dia à noite a folha, aguardando um lugar lá no ofertório. Eu vejo. É meia folha. Mas terça-feira eu trouxe uma pessoa da noite. Pelo amor de Deus. Talvez o shoujo é a gente querer o bem só para nós, né? Como isso você não fala. Tem que querer o bem para todos, né? Nunca se deve, pois, ser repetitivo e insistente. Mas, perdoa. Tanto é necessário manter tal. Daí a importância de os divulgadores pautarem seu trabalho de acordo com essa maneira de pensar. É também essencial manterem-se calmos e gentis, criando assim um ambiente tranquilo para que os outros se sintam bem e percebam o respeito devodado à liberdade de procedimento. Então, calma, acho que você fica mais calmo, não vai dar. Mais tranquilo também não consigo.
Só se eu morrer. Aí fica bem tranquilo, né? Morto, né? Nem respirar, não respira. Interessante, né? Talvez não é só eu, né? Talvez todos que estão mais calmos, mais tranquilos, né? Pode ser. Nunca se deve, pois, ser repetitivo e insistente, mas falar com simplicidade, jamais querendo que alguém aceite os ensinamentos. Quando a gente fala do ensinamento, saber que muita gente não quer saber. A maioria não quer nem ouvir falar. Não quer saber de religião. Se falar então para a pessoa, remédio é veneno. Olha, a gente aprendeu a tratar todos os problemas, eliminar todos os problemas através do jorei, da dedicação, né? Aí pessoa falando que a gente é fanático, é radical, que a gente é... Então, a pessoa não aceita mesmo. Mas Meixo Sama, mesmo sabendo que as pessoas iam ter muita dificuldade de aceitar, é fanático, é radical, ele falava. Ele não deixava de falar. Tanto que ensinamentos deles são recheados desse assunto, né? Bastante, ele falou bastante, porque era aquilo que talvez ele enxergava como o mais difícil de assimilar, né? Aquilo que outras religiões já pregavam, isso aí é, né? Ser bonzinho, praticar o bem, ser honesto, não mentir, essas coisas do Makotô, né? Todo mundo falava isso aí. Mas parte que ele veio falar sobre veneno, né, chamado remédio, isso ninguém nunca disse, nunca foi falado. E ele fala que o problema do remédio que é a causa de todos os sofrimentos da humanidade. Se você quer achar um culpado, remédio. Por que eu estou pobre? Remédio. Por que não sei o que? Remédio. No fim, tudo remédio. Mesmo coisas que você nunca tomou remédio, mas em encarnação passada tomou muito. E nas outras também. Algum lugar tomou. Isso não sai de repente. Agora, com a era do dia, com o aumento do Espírito Fogo, saindo mesmo, né? Eliminando bastante. Então agora, talvez seja mais fácil. A gente acha que deveria ser mais fácil. Com o aumento do Espírito do Fogo, as pessoas aceitarem, entenderem, né? Mas ainda não chegou a hora. Ele fala que hora é quando começar a morrer muita gente e que a própria medicina constatar e falar, realmente o remédio está matando todo mundo, ele não está salvando ninguém, só matando cada vez mais, né? Aí as pessoas vão finalmente falar, a própria ciência, né? A própria ciência falando, olha, perdão, a gente não sabia, fez tudo errado, agora a gente percebeu que vocês estão morrendo quando tomam remédio, está prejudicando, então nós vamos parar de fabricar remédios, essas coisas, então agora vocês se viram com o que tem aí, não sei, né? Aí o Meixo Sama fala que nessa hora a igreja vai encher, e que aí quem está, esse pouco que está, vai ter que cuidar do tanto de gente que vier, porque não vai ter tempo nem de comer, nem de beber água, nem de ir no banheiro, nem de nada. É o dia inteiro sentado ali ministrando de orelha.
pausa de 5 minutos para beber uma água, engolindo e comendo alguma coisa, engolindo. Assim, vai ser assim. Já pensou? Por isso o Meixo Sama veio antes disso acontecer, alertar para o que vai acontecer, para salvar o maior número de pessoas. Porque não é que todo mundo vai vir e vai salvar. Tem pessoa que já não vai passar nem na fila. Na fila já vai ter alguém falando, não, você não tem mais jeito. Vai para lá. Você tem chance, entra aí. Vai ser uma seleção. Não dá todo mundo, não vai dar. Não tem como. Ele fala que vai ser assim. Ele, quando viu isso, ele chorava tanto. Chorava tanto. Com pena, né? O ser humano. Isso, a gente tem que tentar alguma maneira de trazer mais Como é difícil, né? A gente conseguir convidar alguém a vir aqui, não é? Não é? Como é difícil, não é? Às vezes, na hora, quando a gente põe o pensamento de a uma pessoa só. Nossa família não quer? Ninguém quer, né? Talvez a gente não está sabendo como falar para a pessoa. Talvez a gente querendo falar alguma coisa, né? Talvez melhor não falar. Talvez aquela coisa de viu a pessoa falar, não, posso ministrar? Perguntar, posso ministrar, jurei você? O que é isso? É uma luz. Uma oração, é qualquer coisa. Aí se a pessoa sentir, aí convida. Mas sair falando para a pessoa um monte de coisa, não funciona, a pessoa não está preparada. Não tem condição nenhuma de ouvir isso. Isso é um ensinamento altíssimo que Deus passando, né, para baixo, mandando para baixo. Para entender tem que estar já melhor, senão não entende. Por isso, através, sem falar, só ministrando, às vezes mais fácil. Convém sim. Então, nunca se deve, pois, ser repetitivo e insistente, mas falar com simplicidade, jamais querendo que alguém aceite os ensinamentos. Convém sim respeitar o nível de compreensão de cada um, que certamente se manifestará no tempo adequado. Nesse momento, então, novas explicações poderão ser dadas e os ouvintes poderão absorvê-las com facilidade. Então, não adianta falar nada para as pessoas que não são membros e que vêm aqui receber jorei e que não sabem de nada, não sabem a verdade, não fala nada, ministra jorei, deixa a pessoa receber graça primeiro. Depois que a pessoa receber graça e começar a perguntar ou se interessar em ler os ensinamentos, os livros que estão aqui expostos, aí é hora de pouco a pouco ela começar a entender aquilo que ela tiver capacidade de entender, e está tudo bem. O que não pode é querer falar, não fala. Não fala nada. Só ministra Jesus. Melhor. Porque eu vejo que muita pessoa está falando, mas não está dando certo. Não dá certo. Não dá certo. Então não fala. Ministra só Jesus. Só ministra Jesus. Minha opinião. Eu tenho refletido sobre essas coisas. Já tem tempo. Mas com única conclusão que, de acordo com o ensinamento chegando, conforme foi lido hoje. Pessoa não tem condição. Ensinamento aqui, pessoa aqui,
não tem como entender. Tem que, através do jorei, eliminando mácula da pessoa, até a pessoa chegar num lugar que ela vai começar a entender um pouquinho. Aí, pouco a pouco, conforme vai subindo, não adianta querer enfiar o ensinamento na goela abaixo dos outros, ninguém vai entender, não vai. É muito difícil. Tá bom. Muito obrigado. Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser.